Olá! Bom dia, criançada! Bom dia, adolescentes, adultos, seja quem for que estiver me ouvindo agora, um bom dia bem animado e bem gostoso para vocês. Bom, eu vou começar a contar para vocês agora uma sequência de uma história a respeito da vida de Jesus. E como a história da vida de Jesus é uma história grande, eu vou fazer em várias partes. Vão ser vários sábados, que a gente vai estar falando sobre Jesus. Então, para começar, eu quero dizer para vocês que há muito tempo atrás, na cidade de Nazaré, vivia uma mulher chamada Maria. E essa mulher, ela era uma mulher muito amorosa, ela era uma mulher muito gentil, ela era uma mulher que conhecia Deus, ela era temente a Deus, confiava em Deus. E ela era uma mulher que agradava a Deus. Deus gostava muito de Maria. Maria era muito obediente. Maria sempre foi um exemplo de mulher. E Deus, ele precisava de uma mulher para poder dar à luz a Jesus. Porque Jesus, ele veio aqui para a terra como homem. Ele nasceu, como homem e cresceu. E para isso precisava de uma mãe. Precisava de uma mulher para gerar Jesus na sua barriga. E Maria era uma mulher tão agraciada, tão boa, tão carinhosa, tão amorosa, que ela achou graça aos olhos de Deus. E ela foi a escolhida. E Maria era uma mulher que cuidava muito bem da casa, era uma mulher que fazia seus afazeres com alegria. E um dia ela estava lá limpando a sua casa e de repente apareceu um anjo para ela. E Maria ficou assim surpresa, porque nunca tinha aparecido um anjo para ela antes. Maria ficou muito surpresa e esse anjo virou para ela e falou assim: Maria, não tenha medo. Eu vim trazer boas novas. O que é isso? Uma boa notícia para você. Você vai ter um bebê. E Maria ficou assim: como assim eu vou ter um bebê? Eu nem casei ainda. Maria, ela tinha um namorado e ela ainda não tinha casado, E ela era namorada de José. E como que ela poderia ter um bebê? E o anjo disse para ela assim: esse bebê é um milagre. Esse bebê é filho de Deus e o nome dele será Jesus. Aí a Maria, como sempre, confiou muito em Deus, sempre foi muito obediente, mesmo assustada, com medo, ela não sabia como ela ia dizer isso para José, como ela ia dizer isso para as pessoas, ela de repente grávida, mas Maria foi e não questionou. Maria não duvidou, não reclamou, não questionou, ela aceitou o que Deus havia pedido para ela, que ela gerasse, que Jesus crescesse dentro dela e ela desse a luz a Jesus. Só que Maria ficou preocupada. Como é que ela ia contar isso para José? Mas não precisou, porque José teve um sonho. Foi diferente de Maria. Maria, o anjo apareceu para ela. José estava dormindo e ele teve um sonho. E nesse sonho, o anjo falou com José que Maria ficaria grávida, estava grávida. E que esse bebê que Maria estava grávida era filho de Deus e que o nome dele seria Jesus. E José foi e aceitou, também ele não questionou, ele não duvidou de Maria. Então Deus escolheu os pais certos para Jesus. Eles eram obedientes a Deus. Então Maria ficou grávida, não casou por enquanto com José, E José e Maria também ficaram o período da gravidez de Maria ali juntinhos, mas respeitando tudo. E de repente veio um decreto,
veio uma ordem do imperador dizendo que as pessoas tinham que voltar para a sua terra natal. O que quer dizer isso? O lugar onde você nasceu. José estava morando em Nazaré, mas ele era de Belém. Então José teria que viajar com Maria até Belém. E Maria já estava assim, com um barrigão bem grande. E ele pegou um burrinho, colocou Maria sentada nesse burrinho e foi para Belém. E naquela época não tinha avião, carro, ônibus, né? Tinha os animais. E a viagem foi muito difícil, foram vários dias Maria em cima daquele burrinho. E quando chegaram lá, eles não encontraram nenhum lugar para dormir, não tinha nenhum quarto nas hospedarias, que hoje estamos chamados de hotéis. E de repente um homem, dono de uma hospedaria, se comoveu e falou assim: olha, eu não tenho um quarto, mas eu tenho a estrebaria, que é um estábulo, um local onde ficavam os animais dele. E lá Maria e José ficaram, né, para descansar. E Maria foi e sentiu as dores, né, que a mulher sente para poder ter o bebê. E Jesus nasceu. Jesus nasceu na estrebaria, no meio dos animais. E Maria colocou Jesus na manjedoura, né? Não era um berço igual nós estamos acostumados. Era na manjedoura. E Maria colocou Jesus na manjedoura e correu a notícia pelos lugares que havia nascido Jesus, o Messias. E os pastores foram até eles visitar. Os reis magos, 3 reis, ficaram sabendo, eles foram acompanhando uma estrela grande, brilhante, que estava brilhando no céu. E eles também chegaram até José e Maria. E eles foram visitar Jesus e levaram presentes. Cada um levou uma coisa, que foi ouro, incenso e mirra. Esses foram os presentes que eles levaram para Jesus. Mirra é um perfume, tá, gente? Às vezes a gente não sabe o que é mirra. É um perfume. E o ouro, né? E eles visitaram, eles deram os presentes e foram embora. E José e Maria, então, seguiram viagem com o menino Jesus, depois que José, né, foi fazer o que tinha que ser feito, que era assinar. Eles estavam fazendo contagem de pessoas. Eles voltaram, né, para Nazaré, né? É uma cidade na Galileia. Eles voltaram para lá. Então Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele cresceu, né, em Nazaré. Então, hoje nós vamos ficar aqui com o nascimento de Jesus, né? Que Jesus, ele nasceu. A pessoa escolhida para ter Jesus foi Maria. Quem foi escolhido para ser pai de Jesus foi José. Ele nasceu numa estrebaria, no meio dos animais, e foi colocado numa manjedoura. Depois eles voltaram para a cidade deles e Jesus cresceu nessa cidade que eles voltaram, que é Nazaré. E no próximo sábado, então, eu vou contar para vocês sobre o crescimento de Jesus lá em Nazaré. Então eu aguardo vocês sábado que vem para a gente dar continuidade à nossa historinha, né? Vocês vão ficar sabendo como foi o crescimento de Jesus. E durante a semana, se vocês quiserem ir lendo, quiser pesquisar, essa história se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, pode ser também no livro de Mateus, livro de Marcos. São 4 livros, né, na Bíblia que falam da história de Jesus, que vocês podem estar lá. Eu estou falando para vocês baseado no livro de Lucas. Vocês podem estar lendo ou pedindo o papai, a mamãe para estar lendo para vocês. Tem também a Bíblia infantil, que conta, né, a historinha na linguagem, né, para criança, da forma que eu estou contando para vocês. Então eu aguardo vocês sábado que vem para a gente continuar essa história de Jesus, tá bom? Um abraço bem gostoso para vocês e um beijo bem carinhoso. Tchau!